Adam Arishon, o primeiro ser humano, Adão, ou o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. A Torá nos relata que logo no início do Gênesis, na criação do mundo, na realidade no final do Gênesis, no sexto dia da criação, primeira semana da história do mundo, no sexto dia do Gênesis, Deus cria o ser humano, a criatura central, objetivo maior de toda a criação, o propósito divino, o significado, o objetivo da criação está nas mãos do ser humano, na missão do ser humano preencher o objetivo divino, o propósito divino na criação de todo o universo. Portanto, ele é a criação central de todo mundo, entre todas as criaturas, a criatura de mais destaque. E conforme nos conta a Torá, conforme nos diz o texto bíblico, Betzelem Elokim bara et Adam, o ser humano foi criado, por assim dizer, à imagem de Deus. Deus não tem corpo nem imagem corpórea. O que significa essa imagem de Deus, conforme explicam os nossos mestres, o ser humano foi dotado de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio e esse poder de escolha para optar entre o bem e mal, nenhuma outra criatura tem. Apenas o ser humano que foi dotado desse livre-arbítrio. E esse é um dos aspectos nos quais ele se assemelha a Deus. Se diz que o ser humano foi criado à semelhança de Deus. O ser humano, Adam Arishon, foi criado único, diferente de todas as outras criaturas, não é? Quando Deus criou animais, se eram galos, galinhas, ele não criou apenas um casal, criou muitos e diversos, mas no caso do ser humano, Deus criou um único casal de seres humanos, isso por vários motivos. Em primeiro lugar, para não haver distinções, para alguém dizer que ele é descendente de uma linhagem mais nobre ou mais elevada, para que todo mundo fosse considerado igual. Então todos nós descendemos de Adão e Eva, do primeiro casal, de um casal único. Também os nossos sábios no Talmud dizem que no momento que o ser humano foi criado, então esse ser humano representava toda a humanidade, não havia mais ninguém. Isso é para nos enfatizar e ressaltar a importância de uma e qualquer vida, de todo e qualquer ser humano, que um ser humano representa o mundo inteiro, representa toda a humanidade. Por isso, de fato, os nossos sábios dizem que quem salva uma única vida, ou quem beneficia uma única pessoa, é considerado como se ele estivesse salvando o mundo inteiro, estivesse beneficiando toda a humanidade, porque assim começou a humanidade, com um único ser humano, que era Adam Arishon. Adão era muito especial, como ele é chamado na linguagem dos nossos sábios, Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, porque ele foi formado pelas próprias mãos de Deus, por assim dizer. Não é? Todo outro ser humano se fala que existem 3 sócios na sua criação, formação: pai, mãe e Deus. No caso de Adão e Eva, eles foram criados apenas pelas mãos de Deus. Então, se fala, no começo a Torá nos fala apenas de Adão, depois se diz que a partir da costela de Adão, então surgiu Eva. De acordo com as explicações dos nossos sábios no Midrash, na verdade, quando eles foram criados, quando Adão foi criado, então ele tinha um duplo semblante, ou seja, era um corpo, como se fossem 2 irmãos siameses ligados pelas costas, pela costela. Não é? Então, na realidade, não é que a partir da costela se criou Eva, ou a mulher. Na realidade, houve aqui uma cisão, um corte, e cada um foi para o seu lado, cada um tomou corpo e vida própria, não é? Mas assim foi a criação, a formação do primeiro ser humano, do primeiro casal de seres humanos, de Adão e Eva. E conforme os nossos livros, especialmente os livros místicos, Adão não era apenas o pai de toda a humanidade, que todos nós descendemos dele. Mais do que isso, de acordo com a Kabbalah, Adão possuía dentro de si uma alma matriz, e nessa alma de Adão e Eva, por extensão, estavam presentes todas as almas que viriam
a surgir no mundo, queriam se incorporar nas gerações seguintes. Por isso, aquilo que acontece com Adão e Eva acaba impactando todas as gerações, porque na realidade eles carregavam dentro de si todas as almas que iriam existir até o final dos dias. São conhecidas as 7 leis noáhicas, 7 leis que se aplicam a toda a humanidade. Elas são atribuídas a Noach, mas na realidade 6 dessas mitzvot, 6 dessas leis, já foram dadas para Adão e Eva logo no começo da história da humanidade. Apenas mais tarde, na época de Noach, se completa o número das 7 mitzvot, com a proibição de Ever Minachai, de comer um órgão de animal vivo. Daí se completa o número de 7 mitzvot universais, por isso elas são atribuídas à época de Noach, mas na realidade 6 das mitzvot universais já foram entregues, já foram ordenadas logo na primeira geração da humanidade para Adão e Eva. Adão é colocado no Gan Eden, no lugar, o Jardim do Éden, no paraíso, um lugar especial, e lá ele é ordenado por uma mitzvah específica de não comer do fruto da árvore. Depois existe todo o desdobramento da história, conforme todos conhecem, né? E tudo isso acontece no dia da sua criação, 6º dia do Gênesis, que é o dia no qual nós celebramos Rosh Hashanah, a nossa comemoração do Ano Novo Judaico, início, cabeça do ano. Isso ocorre no dia 1 de Tishrei, que é o dia do aniversário da criação do ser humano, do primeiro ser humano, Adam Arishon.